Salmos, capítulo 1. Tá todo mundo assim hoje, né? Não tem jeito, né? Essa época é a época do han. Vamos apelidar agora essa época, viu, irmãos? A época do han, né? Todo mundo... Misericórdia. Não tem voz que se estabiliza com esse tempo, né? Minha garganta já não é das melhores, ainda com esse tempo ainda. Fica pior ainda. Vamos lá? Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É impressionante como termina esse salmo, né? Que Deus conhece o caminho do justo. E então, uma coisa que temos que ter certeza: Deus conhece o nosso caminho e sempre vai prevalecer ali os seus anjos juntamente conosco, nos guardando de todo o mal. Os irmãos, para pensar que o que pode estar acontecendo quando nós acordamos pela manhã ou quando passamos a noite, porque os irmãos observam uma coisa: durante a noite nós estamos completamente vulneráveis, não é isso mesmo? Estamos dormindo, não estamos cientes do que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor. Então, ali, quando nós acordamos, eu sempre falo que é motivo de sobra para a gente poder agradecer a Deus, porque à noite passamos bem, levantamos bem, seguros, a nossa família está segura. É por isso que um bom dia, né, é sempre bom, né, a gente sempre pronunciar para algumas pessoas, né, quando chega pela manhã, por mais que a sua circunstância não esteja muito boa, né, mas mesmo assim, ainda temos que sim dar o tal bom dia. Bom dia, né? É tão bom quando chega assim nos locais assim, a gente fala bom dia, e a gente mostra que a gente está feliz, né? Então, é isso. É como o nosso irmão presbítero Silvio cantou aqui agora, né? Sobre te agradeço, Senhor, por tudo, né? Então, o agradecimento a Deus é justamente também darmos o nosso bom dia, a nossa boa tarde, a nossa boa noite com quem nós encontrarmos, né? Independente de que seja crente ou não, eu sempre falo que esse negócio de ser crente ou não, a paz tem que ser para todos, né? Eu sempre falo que esse negócio de chegar no ar livre, assim, uma coisa, boa noite, salvação, bom dia, salvação, não é uma coisa muito legal a gente fazer esse tipo de pronúncia. Chega para todos os lugares que a Bíblia nos ensina, né? Quando Jesus fala, onde você chegar, você fala, a paz esteja neste lugar. Quando você, em qualquer lugar, seja ele em que religião for, em que crença ele for, você chega para ele e olha, que a paz de Deus reine sobre a sua vida. Que você seja abençoado por Deus. Né? Então, e o Salmo 1, na verdade, ele descreve justamente uma diferença entre o justo e o ímpio, sobre o destino dos dois. Mas o interessante é que ele começa, sabe, dando algumas diretrizes por quê existe essa diferença. Ele fala que, quando fala que bem-aventurado é feliz essa pessoa, que não
anda no conselho dos ímpios. Feliz é essa pessoa que não assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é essa pessoa que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz essa pessoa que foge de todas as situações adversas que a qual vai nos conduzir de alguma forma ao pecado ou ao distanciamento de Deus. Tudo aquilo que não é de Deus, nós temos que fugir e estar distante. Não podemos permitir que isso entre na nossa casa, que isso entre na nossa vida, que faça parte da nossa vida. Né? Esses dias eu brinquei, né, irmã Vânia, com a irmã Vânia sobre o negócio da arma lá, né? Aí ficou assustada. Até imaginava, pô, o pastor mandando meu esposo comprar uma arma, que coisa, né? É bom brincar de vez em quando, né? É bom brincar de vez em quando, vai te divertir um pouquinho. E o bom é quando a pessoa acredita, né? Né, irmão Neres? Né? Igual o irmão Rosângela ficou bravo lá com o senhor, você vai comprar não! Bom, fica mais emocionante quando a pessoa acredita, né? Bom, é claro que a gente, na verdade, a gente brinca, mas é uma realidade. A gente precisa fugir dessas coisas. São coisas que não pertencem a nós. E aqui eu quero falar de alguns pontos importantes que esse salmo nos apresenta. Eu queria hoje, nesse caso, vamos falar sobre esses 3 pontos só, né? E antes de tudo, eu tenho que sempre mostrar que Deus, aqui, o Salmo mostra, né, como o nosso Deus é justo. Ele sempre vai agir em nós com justiça, com verdade. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai entender que é muito importante que a gente continue acreditando nesse Deus. Acreditando na eficácia, no poder dele, na sua palavra e assim por diante. Então vamos lá. 3 pontos importantes que eu quero hoje apresentar para os irmãos referente a esse salmo. O primeiro ponto é que esse salmo enfatiza a importância de evitarmos as más influências. O que seria essas más influências para nós hoje? Seria tudo aquilo que é contrário ou vem de contramão contra a palavra de Deus. Por isso que é muito importante que a gente entenda, ou que a gente procure entender o que é a vontade de Deus. Esses dias eu estava perguntando para mim mesmo, eu sozinho com Deus perguntando o que eu poderia explicar se alguém chegasse para mim e falasse assim, irmão Wagner, vou tirar o pastor fora, né? Irmão Wagner, qual é a vontade de Deus? Um dia alguém falou para mim assim, né? Falei sobre verdade, ele falou assim, o que é a verdade? O que nós diríamos sobre isso? Né? O que é a verdade? O que é a vontade de Deus? Porque às vezes a vontade de Deus parece que é a nossa vontade. Né? Nós queremos que aquilo seja estabelecido, nós queremos que aquilo seja feito. Temos o caso de Balaão, que sabia qual era a vontade de Deus, mas mesmo assim ele quis continuar no seu erro. E às vezes, amados, como aquela mula, tem muitas coisas acontecendo que nos paralisa. A gente precisa, eu estava com um maquinista, e quando existia uma certa urgência, a gente está lá no local, e quando chegamos ali que chama de APN, né, ali onde passa o trem, né, onde passa os carros ali na linha de trem, o trem parou. Aí o trem passou, né? E ele falou assim, olha, por causa de 2 minutos, pessoas morrem. Aí eu fui. Eu particularmente, irmãos, sinceramente, nunca contei o tempo que o trem passa. Nunca contei, irmãos, sinceramente. E eu olhei pro relógio lá do carro, agora eu vou ficar aqui de olho, né? Irmãos, sinceramente, justamente 2 minutos. Eu falei assim, rapaz, você é fera mesmo, hein? Não, rapaz, é experiência já, rapaz. Tantos anos nesse ramo aqui, a gente sabe. E é verdade. Por causa de 2 minutos, alguém vai lá e faz coisas que não se deve fazer. Atravessa uma linha que poderia esperar 2 minutos. 2 minutos. Não precisa disso tudo. E infelizmente,
Quantas vezes nós temos feito isso no mundo espiritual? Por causa de alguns minutos, alguns segundos, nós temos nos precipitado a falar, nós temos nos precipitado a pensar, nós temos nos precipitado até mesmo a julgar. E não procuramos, como nós hoje, a irmã Vânia fez uma colocação muito boa, né? Que é sobre como eu vou resolver um problema quando tiver alguém que não pode tocar no líder. Isso aí é conversa fiada, irmã. Ah, não pode falar isso. Não, se o líder estiver errado, toda a igreja pode diretamente chegar para ele e dizer, olha, pastor, a situação está assim, assado. Até mesmo a pregação. Sabia disso, irmãos? Se o pastor que vai pregar errado e vocês acharem que está pregando errado, vai, chama aí no cantinho. Pastor, vem cá. Que negocinho você falou lá, né? Não está legal, não. E assim vice-versa. Todos nós somos iguais. Não existe maioral na igreja. Não existe maior ou menor na igreja. Todos nós somos iguais. É isso que temos que nos conscientizar, né? Que não existe essa coisa, né? Por isso que pastor, que é pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai cheirar ovelhas. Pastor que não cheira ovelha, ele não é pastor. Ele é apenas um ditador ou um chefe, ou seja o que for, mas menos o pastor. Então, o Salmo, na verdade, em primeiro lugar, ele procura nos alertar sobre as más influências, amizades que não é devido nós andarmos. Por exemplo, aqui ele fala que bem-aventurados que não andam no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São as pessoas que não fazem parte do nosso convívio de fé. Todo aquele que anda fora do convívio de fé, ele não pode fazer parte, não pode. E tem pessoas andando no conselho dos ímpios. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o conselho deles qual é? Lembra de Davi? Davi, lá no Monte do Adurão, lá, né? Adurão que fala, né? Lá naquele ali no... Fala? Fugiu aqui na minha agora, né? Lá, a gente estava dentro da montanha lá, né? E de repente aí Saul entra. O que o cara faz? O que Joabe e os companheiros fazem? Davi, vai lá, mata ele. Vai lá, tá na hora, mas Davi, né? E quantas vezes somos aconselhados a fazer coisas que não devemos fazer? E tem muitos que dizem nossos amigos, né, quando você vai fazer... É por isso que nós não devemos, de hipótese alguma, fazer comentários de igreja para pessoas que não pertencem ao nosso convívio de fé. Porque a primeira coisa que ela faz é assim, olha, o pastor fez isso e bota na justiça. A irmã fez... A pessoa da igreja fez isso. Ih, rapaz, se fosse eu, já rodava a baiana, já puxava o cabelo, jogava no chão, né? Então ele vai haver sempre esses conselhos. E outros conselhos a mais, que é fazer coisas que a qual não deveríamos fazer. Tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos comentar com outras pessoas lá fora. Então por isso que é importante de nós evitarmos, andarmos até mesmo com essas pessoas. E quando estivermos próximos de pessoas não crentes, fazendo como comentário, na verdade não deveríamos fazer comentário nenhum, na verdade. Mas evitarmos fazer qualquer comentário, qualquer queixa de pessoas que não estão dentro do nosso convívio de fé. Porque eles não entendem, eles não conhecem aí o mundo espiritual que vivemos. Sabemos que nós que somos cristãos, nós sabemos que tudo acontece por influência maligna. Por influência maligna. Esses dias mesmo, eu estava comentando lá com... aconteceu um fato lá de um cidadão que se diz cristão e fez uma coisa assim meio indevida que eu não gostei lá no trabalho. Fiquei furioso, irmão. Fiquei furioso, mas depois foi me acalmando. Aí o colega foi usado por Deus também ali. Disse, não, Wagner, não esquenta a cabeça não. Já passei por isso também. Né? E no final das contas, sabe a coisa? Deixa rolar. Sem arrumar problemas. Entendeu? Então a gente, na verdade, está, como a minha esposa me fala, que nós somos a luz, nós temos que ser a diferença da onde nós estamos. E ser diferença, na verdade, é de
de todas as formas, e uma delas é não ser influenciado com pessoas malignas. Se for preciso, nem converse com elas. Então, quando ele trabalha lá, que ele é muito brincalhão, mas e quando ele faz a postagem lá no grupo da empresa lá, do pessoal da empresa, aí eu faço assim, rapaz, eu nem me ouso abrir as suas postagens. Que é isso, meu pastor? Que é isso? Ah, rapaz, você está me duvidando da minha índole? Brincando, né? Mas a gente acaba brincando com isso tudo, mas nunca deixar-se ser influenciado. E até mesmo quando nós formos ler algum livro, sempre ler algum livro deixando claro e colocando ao seu lado a Bíblia Sagrada. Viu um versículo, você viu uma frase, o autor falou isso, falou aquilo. Nós temos o direito de julgar o que está escrito. Porque ele está dizendo algo que pode ser. Eu li uma vez um livro, que eu fechei o livro e joguei ele fora. Ah, joguei fora, irmãos. Nem sei se queimei ele. Ele começou a saber dizer, sabe o que, irmãos? Que o apóstolo Paulo estava falando sobre os OVNIs. Que os OVNIs, isso. Aí citou uns versículos que tinha nada a ver com isso, falando que ali, tá vendo? O apóstolo Paulo, quando disse isso, estava falando dos OVNIs, dos ETs, como fala lá, né? Eu falei assim, olha, tá vendo aqui? Aí a pessoa com a mente fraca lê uma bobagem dessa e acaba acreditando que existe OVNIs, que existe extraterrestres e assim por diante. Tudo que a qual nos afasta de Deus é indicado que é uma má influência. Ele fala para nós nos determos no caminho dos pecadores. Isso que fala é exatamente você andar segundo os pecadores. Pecar, isso é inevitável, mas isso significa que você tem que andar junto com eles, né? Junto com eles. Você não vai nunca deixar de abraçar alguém que vive no pecado, mas não significa que você tem que andar com aquela pessoa que está no pecado. É muito diferente. Por exemplo, uma pessoa que está no homossexualismo, não significa que você não possa ser amigo dessas pessoas. Pode ser amigo dessas pessoas. Isso não quer dizer que você tem que agora andar com eles. Ir para onde eles forem, passear com eles, ir no baile lá, na balada com eles, né? Não. Ao contrário. Um tempo atrás, muitos anos atrás, os irmãos devem lembrar, que determinada igreja aí, né, que não, em tese, não está dentro do nosso convívio de fé, começou a copiar as nossas músicas. Esses dias atrás, o Silvio, eu ouvi eles cantando Te Amo Deus, né? Te amo Deus, Esse cara, que lindo, gente. A igreja está cantando as músicas que nós estamos produzindo para adorar o Senhor. E aí passou o tempo. A igreja começou a mudar a sua forma de ser. A igreja começou, em vez de copiar, em vez de continuar no padrão, a igreja começou a copiar o que o mundo faz lá fora. Lá nos Estados Unidos começou, sabe, criar umas inovações malucas, né? De cai para lá, cai para cá, que você lembra disso lá no Canadá, na verdade, né? Começou lá no Canadá essas histórias malucas todas. E a igreja começou a aderir essas coisas para cá, aonde surgiu o neopentecostais, né? Aonde começou as revelações, os pula-pula, as gritarias e etc. Isso trouxe alguns transtornos para a igreja, algumas coisas ruins para a igreja, alguns escândalos para a igreja. E a igreja, de alguma forma, começou a fazer uma mistura entre os neopentecostais com aqueles tradicionais, aí começou a aderir. Hoje criaram tantas coisas que parece que alguém vai em determinadas igrejas e diz: aonde está Jesus nessa igreja? Não tem Jesus. Pregam-se tanto. Irmãos, sinceramente, eu vou falar aqui porque está no Facebook ao vivo hoje. Eu não tenho medo de falar isso. Mensagem coach. Irmãos, pastores que pregam coach, por favor, sai fora que isso aí não é de Deus. Mensagem de autoajudas.
Sabe aquela mensagem que para passar mão no ego, a pessoa vem para a igreja toda estragada, né? Aí e começa a pregar e só é aquilo mesmo. Conclusão, a pessoa, ela toma um dipirona, mas quando chega em casa, a dor de cabeça volta novamente, porque o dipirona só vai aliviar a dor momentaneamente, mas aquele mal, ele persiste. E o que vai fazer que a gente se livra desse mal é justamente uma vida mais consagrada a Deus, uma vida mais santificada a Deus. Isso vindo de um arrependimento, vindo de uma purificação com Deus. Então nós precisamos acordar sobre isso. Não aceitar que qualquer mensagem venha falar, falou meu coração. Porque eu estava aflito, né? E eu queria ouvir, tudo bem. Que aquela mensagem te deu uma amenizada, tomou um dipirona, né? É igual eu, quando eu tomo dipirona, me dando dor de cabeça, agora eu procuro um médico. Para saber a origem dessa dor de cabeça. E qual é o médico? É aprender os princípios bíblicos. Não se detém no caminho dos pecadores. Né? E às vezes o pecado, nós sempre achamos que o pecado está lá fora, mas o pecado às vezes está dentro da própria igreja. E nós precisamos eliminar esse pecado da igreja, como as más influências, os maus ensinamentos, os falsos profetas, como Jesus deixou bem claro que eles viriam. Hoje pela tarde, eu estava ouvindo uma mensagem que, pelo amor de Deus, e eu não lembro diretamente qual o teor da mensagem, mas só que as pessoas acham que tem algumas pessoas que vão engolir essas coisas. Infelizmente, alguns engolem. Trazem mensagens que não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o atual. O que é a pregação do Senhor? É justamente você trazer para a igreja 3 coisas. Se não tiver essas 3 coisas, essa mensagem não será, não terá edificação, não terá ação na vida das pessoas, que é edificação, consolação e exortação. Você tem que, nessas 3 mensagens, trazer essas 3 coisas. Você tem que edificar a igreja, você tem que consolar e consolar a igreja, e também exortar. E exortar quer dizer, aconselhar a igreja a sair dos maus caminhos, das más influências. Porque quando nós saímos daqui, o que a gente faz lá fora? A gente vai deparar com pessoas que estão no pecado. E de nós não vigiarmos, já acaba a gente entrando nessa. E a outra que é interessante aqui, que é não se assentar na roda dos escarnecedores. São aquela coisa que a qual estamos participando de alguma coisa, de coisas que a qual não pertence a Deus. A televisão, né? Esses dias a minha esposa estava falando comigo sobre um certo cidadão que ele é evangélico e ele faz assim uns vídeos, né, de humor. Ela perguntou, mas isso aí não é falar o nome de Deus? Não. Ele está apenas usando uma fórmula sática, né, uma brincadeira, para poder trazer uma verdade. Do que acontece às vezes. Né? Às vezes a brincadeira dele lá, se você for observar, eu esqueci o nome dele agora, não é uma brincadeira, mas se a gente for analisar a brincadeira dele, ele está contando uma realidade dentro da própria igreja. Que nós precisamos acordar sobre isso também. A gente ri lá, porque ele faz isso com muita graça, mas a verdade é que existe ali. Agora, tomar o nome de Deus em vão é a gente falar de Jesus sem propósito, sem finalidade, sem fazer que as pessoas entendam que eu estou falando de algo muito importante. Quando eu falo de Deus de uma forma aleatória, que a qual não vai trazer edificação para eles. Então, por isso que a primeira coisa que o Salmo nos explica é que nós viemos nos afastar e evitarmos essas más influências. A segunda coisa importante, o segundo ponto importante que o Salmo nos explica é que destaca a necessidade de meditarmos e nos alegrarmos na palavra de Deus.
Vocês observaram que tem pessoas que vê tantas coisas, mas elas não conseguem ver uma pregação, não conseguem ler a Bíblia durante algumas horas, não conseguem ler durante alguns minutos. É impressionante. Ler tudo, abre o celular, ler tudo que tem ali no celular, que a qual é notícia, sabe de tudo. Mas quando se fala em ler a palavra, não é ler a palavra aleatoriamente, estudar ela com dedicação. É você estudar ela para você mesmo. Eu quero aprender, eu quero viver, eu quero saber por que eu tenho que fazer isso aqui, por que eu tenho que fazer aquilo ali. Então, estudar a Bíblia com alegria, com satisfação. É como se estivesse comendo aquele arroz e feijão todos os dias, não é verdade? Alguém aqui consegue ficar um bom tempo sem comer arroz e feijão? Ninguém consegue, irmãos. É incrível. Que por mais que tenha o tal do glúten, não sei o que tem lá no arroz lá, acho que esse negócio, não posso comer um pouquinho. Mas mesmo assim, a gente depende disso. Depende das proteínas que a qual tem a palavra de Deus. Até as dietas tem o que fazer. Né? Vocês quiserem, eu passo dieta para vocês. Né? Eu não sou médico para passar a dieta lá no. Né? Mas aqui dentro, a gente vai passar dieta. Pastor, o que eu preciso fazer para poder eu atingir esse alvo? Irmãos, pode sentar comigo que a gente vai conversar e eu vou te dar direção. Você faz assim, 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 assim. E você vai chegar lá. Evita isso aqui. Não coma isso aqui. Fica um bom tempo longe disso aqui. Evita, não pensa nisso. Você vai conseguir chegar lá. Existem coisas, amados, que tudo que o diabo quer é que a gente nos afasta das leituras da palavra de Deus. Ele quer tudo que nós nos afastamos da meditação. Meditar é comer a palavra, ler a palavra, comer, mas comer, sabe como os animais que ficam ruminando o alimento, né? Eles comem, o alimento volta, ele engole de novo, depois volta de novo. Então é assim que devemos fazer com a palavra de Deus. Olhar a Bíblia. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que é andar no conselho dos ímpios? Eu quero entender isso para a minha vida. O que eu poderia pensar? Aí vai lá, estuda sobre o assunto, fala sobre o assunto. Então, meditar é se alegrar quando você ouve a palavra de Deus. Tem pessoas que dentro de igrejas hoje, que elas, quando chega o momento da pregação, dão uma bebedeira d'água, dão uma vontade de ir no banheiro, uma coisa terrível. Tudo tem problema dá problema da bexiga nessa hora, dá sede nessa hora, mas enquanto estavam desenrolando o culto, nada disso acontecia. Tem igrejas que a palavra de Deus ela tem um mínimo minuto de pregação. Canta-se muito, ouve-se pouco. E no final das contas, a igreja só fica à base de cânticos. Canta aqui, canta ali, canta aqui. Não que eu seja contra. Você sabe que eu gosto de cantar. Mas a prioridade numa igreja é o ensinamento. É você olhar para você mesmo. Né? E você dizer assim, eu preciso passar essa experiência. É isso que é pregação, né? Eu preciso passar essa experiência também para a igreja. Eu preciso passar isso porque eu vivi isso. E me alegrei com isso. Não tem aquela coisa que você tem um remédio que você tomou que deu certo para você? Aí você passa, olha, eu tomei esse remédio, olha, vai melhorar você também. Então, assim devemos nos alegrar também com a palavra de Deus. E para terminarmos, o terceiro ponto que esse salmo nos mostra que Deus está atento ao que escolhe viver em obediência à sua palavra e abençoando-os poderosamente. Deus sempre vai estar atento para nós que queremos obedecer à palavra de Deus. Irmãos, é admissível para Deus que às vezes nós duvidamos, como nós falamos hoje lá, né? A dúvida, ela não é o problema. Duvidar, assim, de momentos, não é o problema. O problema não é você cometer um delito, um pecado aqui e outro amanhã. O problema não é esse. Deus entende.
que às vezes nós somos falhos. Ele sabe disso. O que Deus não vai admitir, isso é admissível, mas o que Deus não vai admitir em nós é que nós achamos que isso é normal. A normalidade hoje é que tem feito com que Deus não aceitasse a nossa oração. Ah, cometi um pecado, falei algo errado, fiz algo errado. Não tem problema. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse, olha, filhinhos, não pequeis. Mas se vos pecar, temos um advogado, juntamente a Deus, Jesus Cristo o justo. Não tem problema. Nós vamos errar. Não é propício errar. Mas Deus quer que nós entendemos, olhamos para nós mesmos. Não é fazer como Adão, né? A síndrome de Adão e Eva, né? Que a mulher que tu me deste, foi ela que me fez pecar. Ah, e você, mulher? A serpente me enganou. É sempre essa a mesma história. Sempre essa vai ser sempre as desculpas contínuas que sempre o ser humano vai fazer. Ou ele vai colocar a culpa em alguém porque errou, ou vai colocar a culpa em Satanás que me pegou, ele armou a cilada, eu caí. Mas por que armou essa cilada? Porque não obedeceu a palavra. Constantemente Deus tem falado conosco. Que falta agora a gente aprender a seguir o que ele falou. Umas simples coisas. Eu lembro uma ocasião que o seu Newton, que trabalha conosco lá, me contou uma história que ele estava vindo de Coroa Grande ali para Brisamar. E ele falou que ele estava a 80, porque estava chovendo, porque o carro, quando chega a 80, quando chove, o sensor, ele apita, né? Se passar de 80, é tudo automático. Então, passou de 80, já apita e não pode, e tem que diminuir automaticamente, porque se ficou 7 segundos apitando, recebe punição. Aí, ele estava a 80, porque estava chovendo. E do lado, assim, saiu um homem, do nada, ficou na frente do carro. Ele só dá o tempo de virar o carro e desviar do cidadão. Ele contou isso para mim. E um dia, olha só a coisa, eu estava vindo na mesma direção dele e pensando, olha só, pensando o que ele me falou. Do nada veio um pensamento, né? Entrou ali a lembrança do que o senhor Newton tinha me falado. E aí, quando eu olho para a minha direita, um homem com um cobertor escuro sobre ele, claro, no acostamento. E aí, quando eu vi aquele vulto escuro, eu diminuí a velocidade, pisei no freio que não tinha ninguém atrás, eu olhei para o retrovisor, não tinha ninguém, friei e pensei, olha só o que Deus faz. Apenas um comentário, né? Guardei aquele comentário, e aquele comentário me serviu de alerta, e serve de alerta todas as vezes que eu estou andando naquela redondeza. Outros colegas falaram que um deles lá me fez um comentário que atropelou uma capivara. Acabou com o para-choque do carro. Aí eu me liguei. Olha só, como é bom você escutar com atento essas coisas. São experiências. E toda vez que eu vou entrar para ir, saio ali de Coroa Grande para poder pegar o retorno para a Ilha da Madeira ali, e ali é ele escurão, né? Os moços que já foi ali sabem que ali é escurão muito, né? E o que eu faço? Ligo o farol alto, diminuo a velocidade e fico atento do dois lados. Para que eu não entre nesse sistema, nessa situação. E a mesma coisa somos nós da palavra de Deus. As experiências que nós contamos aqui não são para poder apenas ser ouvidas, são para ficar guardadas. Quantas vezes as pessoas, quantos homens de Deus me contaram experiências em pregação, nós participamos de vários eventos evangélicos, e ali nós ouvimos aquelas experiências e elas serviram para podermos guardar. Que quando nos depararmos com a sua determinada situação, opa, peraí. Olha que aquele irmão um dia pregou sobre isso, que ele passou por isso, passou por aquilo. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu me vigiar nessa área aqui. Então, a obediência
ele é muito importante, e Deus fica atento a nós sobre isso. Amós, capítulo 3, versículo 7. Ele fala assim, olha, Deus, o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem antes avisar os teus servos, os profetas. Não vai fazer nada. Deus não pega ninguém de surpresa. Entenda isso. Tudo que acontece conosco, Deus já falou. Ou está falando. Ele está dizendo, olha, no culto, ele falou. No outro culto, ele falou. Lá na sua casa, ele falou. Lá na rua, numa situação, ele falou. Ele está falando. Aconteceu e nós não nos ligamos, nós deixamos, estamos relaxados com aquilo que estamos vendo e que Deus está falando, e de repentemente as coisas acontecem, aí começa, por que Deus deixou isso acontecer? Não. Isso aconteceu porque nós não nos atentamos no que Deus falou. Porque se nós ficarmos atentos, nós iríamos saber, iríamos andar vigilante. Vocês já repararam no animal do campo? Está aqui o seu que é do campo, né? Os animais, ele tem um sensor no ouvido, nas orelhas, você viu? Quando eles chegam lá na floresta, assim, por exemplo, quando você vê um animal levantando a orelha, pode ter certeza, eles ouviram alguma coisa estranha. E aquilo faz com que eles fiquem espertos, atentos. Eles regalam o olho e ficam atentos no que pode acontecer. Nós precisamos copiá-los. Não que a gente vai levantar a orelha e regalar o olho, né? Mas que a gente tem que ficar atento a qualquer momento que algumas coisas podem acontecer. E nós temos que estar vigilantes. O que o apóstolo Pedro lhe diz sobre isso? Sede sóbrio e vigilante. Porque o diabo, o seu adversário, o seu inimigo, está ao derredor de vocês, rugindo, querendo como leão vos devorar. Tem pessoas que ignoram a presença do diabo nessa terra. Olha só, ninguém amarra Satanás. Não vai nessa não, que ninguém está amarrado, não vai amarrar não. Você pode repreender, amarrar não. Você pode orar para Deus neutralizar a sua ação. Agora, amarrado só vai estar no milênio. Então, existem umas terminologias malucas que eles criam aí, que a qual a gente começa a andar segundo os seus jargões. E outra coisa, o crente que anda em obediência com Deus, ele não precisa se preocupar com Satanás e nem com seus demônios. Esquece eles. Esquece Satanás. Esquece os demônios. Você está guardado por Deus. Deus diz aqui, Deus é justo e sempre está guardando os seus filhos. Então por isso que o Salmo 90 diz, a sombra do Onipotente os guardará. Já viu a galinha? Acolhe os seus pintinhos. Assim está Deus conosco, nos acolhendo e nos guardando. Nada pode atacar a nós sem que Deus permita. Como foi o caso de Jó. E mesmo porque tem um propósito. Deus tinha um propósito ali. E quando Deus permite que alguma coisa acontece conosco, é porque Deus tem um propósito. E temos que descobrir qual é esse propósito. Jó descobriu. Ele falou, olha, agora eu sei que nada pode frustrar os seus planos. Eu que não entendia, mas agora eu entendo. Agora eu conheço Deus. Tudo que Deus quer, conosco é fazer-se conhecido por nós. Ele quer que nós os conheçamos profundamente.
Para isso acontecer, precisa que a gente ande em obediência com Ele, atento ao que Ele fala, o que Ele diz, segundo a sua palavra. Porque assim andando, nós vamos descobrir sempre o que Deus quer de nós. A perguntinha básica, vou terminar já. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem comigo nesta terra? Bom, pela experiência, eu vou dizer para os irmãos o que vai acontecer após essa pergunta. Deus não vai te responder. Entendeu? Vai começar por aí. Deus não vai te responder. Tem uma lição, não sei se a irmã Vânia vai lembrar que eu falei isso lá no Conhecendo Deus Fazer a Sua Vontade. E eu me lembro que eu falei sobre isso. Por exemplo, os irmãos lembram? A senhora lembra como o gráfico que eu mostrei lá? Né? O gráfico passa assim, aí tem a direção direta em obediência. Só que você não vai diretamente, você não consegue ir diretamente, você tem que passar por alguns pontos, que é convite, relacionamento, Deus fala, assim por diante. É isso mesmo? Então são processos. Imagine agora, né? Quem que eu vou usar como exemplo aqui agora? Hoje eu vou usar a irmã Márcia como exemplo. Irmã Márcia, imagine agora se Deus chegasse para a senhora e para a senhora, olha, eis que falo, filha minha, vai pregar para os pessoal da África, vai lá pregar para os africanos, e vai pegar a tribo mais violenta que tem naquele lugar. Bom, de imediato, qualquer um de nós, não é só ela não, né, irmão? Qualquer um de nós, o quê? Não vai, não? Você vai deixar sozinho, senhor? Que isso, irmão Silvio? E acompanha a tua esposa. Não, eu usei ela como exemplo, mas qualquer um de nós, se já ouvirmos isso imediatamente, nós nunca vamos aceitar a proposta. Não, que isso, tá louco. Mas o que Deus faz com a gente? Olha a sabedoria do nosso Deus. Em vez de ir lá para a África, direto, sabe, irmão? O que ele faz? Primeiro ponto. Vou aceitar o convite dele de me relacionar com ele. Depois disso, vai haver o relacionamento. Eu vou estar ali, eu vou ali. Deus vai falar assim, minha filha, amado, aqui me compraz. Senhor, obrigado. Meu Deus, me ama. Glória a Deus, não é assim mesmo? Aleluia! Glória a Deus! Que presença gloriosa! Deus, né? E vai lá. Aí depois, Deus vai começar a falar com você. Ei, meu filho, é isso que você sabe que eu te amo. Não dá. Vou falar com você. Tá falando com você. Senhor, obrigado pela tua voz. Olha como Deus enrola a gente, né, irmão? Quando ele quer levar a gente ao propósito dele, ele vai nos rolando. Aconteceu comigo, ele me enrolou direitinho, irmãos. Caí na arapuca de Deus. Tô até hoje. Quis fugir de algumas coisas de liderança, agora não consigo fugir mais. Ele me pegou de tal modo que agora só não consigo sair mais. Aí vai. Aí quando chega o momento mais crítico, que é o momento que eu vou ter que agora tomar uma decisão. Aí aquela decisão é, eu vou seguir Deus ou não? Eu vou aceitar o diaconato? Começa o diaconato, né? Vou aceitar o diaconato? Não. Eis que, olha, eu agora sou diácono. Aí eu pergunto grande coisa, né? Não sabe você que é um pouco de Deus. Deus vai te pegar para fazer a obra dele. E aí fica tudo feliz, sabe, irmão Neres? Sou diácono. Aí chega lá no serviço, irmãos, eu fui ordenado ao diaconato. Aí todo mundo, ei, meus parabéns, rapaz, tudo bem, meus parabéns. Então assim, tá chegando pertinho. Aí Deus chega o momento do
presbitério. Vamos usar os cargos ministeriais para a gente poder entender isso. Chega o momento do presbitério, irmão Neres. E Deus fala, agora o problema aumentou para o teu lado. Mais exigência, mais cobrança. Mas antes disso, Deus te preparou para isso. E quando você chega a isso, você está leve e preparado. Ah, mas quando Deus falou com a irmã Márcia não estava preparada. Quando Deus olhou para a irmã Márcia, né? Ela não está preparada. Não, olhou para assim, eu tenho que fazer dar umas caminhadinhas com ela. Nas tardes, pegar a mão da minha filha, do meu filho, dar umas caminhadinhas com ele. Sim, filha, tudo bem, meu filho? Tudo bem? Tá bem? E aí vai caminhando, até a pessoa pegar a confiança. É assim que Deus fez comigo. Hoje, se Deus mandar quebrar a pedra, eu quebro. Se mandar andar a pé, eu ando. Eu já andei, mano. Eu vim de Teoflotone, lembra que eu falei sobre isso já? Eu vim de Teoflotone pra cá com R$2 no bolso. Porque ele mandou eu sair de lá e vir pra cá. Ele estava querendo me ensinar ali o que é obediência. E outras coisas mais que Deus manda fazer. Que a gente não entende, depois a gente vai entender. Então, Deus está atento a tudo isso. Sabe? Nos moldando. Mas para isso acontecer, eu preciso deixar ser levado por Ele. E quando nós somos levados por Ele, Deus nos leva até onde Ele quer que nós chegamos, que é bem próximo a Ele. Você quer ouvir a voz de Deus? Não é sentir aquela voz do seu coração, não. Ter aquela impressão da voz de Deus, não. Você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Desafio você para isso. Você quer? Então precisamos nós buscarmos a Deus com mais interesse. Moisés, ele viu a sombra de Deus. Tem ideia do que é isso, irmãos? Só pensar aqui eu fico já... O que é? A gente já ouve um pouquinho do que Deus é. A gente fica impressionado. Imagine você ver a sombra de Deus passar. Eu falei aqui uma vez, eu só vou repetir para a gente poder exemplificar aqui. Né? Você fecha os olhos, Deus põe as mãos sobre os olhos de Deus, de Moisés. Não, você não vai. Eu vou tapar os seus olhos, Moisés. Deus, ele brinca com a gente. Olha que coisa gostosa. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus vai brincando com a gente. É brincando de pique, de mão, de esconde, né, na mão. Não tem essa brincadeira de hoje. Então, hoje isso. Quem inventou esse negócio de botar a mão nos olhos foi Deus. Essa brincadeira foi Deus, irmãos. Não é que brincava como infância? Foi Deus que criou isso. Aí Deus bota a mão. Aí quando ele vai passar com a sombra dele, ele vai, levanta o dedo. Para poder ver a sombra dele passar. Deus faz isso de propósito. Porque Ele quer que a gente fique próximo dEle. Irmão aqui, no caso aqui só tem 3 pais aqui, né? Nós pais, vocês mães também, vamos enquadrar todo mundo junto também, né? O que nós mais queremos é ficar próximo dos nossos filhos. Aqui em Vânia, né, que os filhos moram com ela, eu queria que existe uma satisfação, por mais que às vezes aborrece ela lá, né, irmão? Mas faz parte. Também não nos aborrecemos Deus também. Mas tudo que nós queremos é ficar próximo deles. Fazer parte da nossa vida. É isso mesmo? Deus também quer isso. Mas para isso acontecer, nós precisamos, sabe? Estar em obediência a Ele. Obedecendo a Ele. Filho meu, falo contigo, fala a Deus. O que tu queres? É uma perguntinha forte, né? Se você quiser hoje, você pode falar com Deus, Senhor, o que tu queres de mim? Às vezes estou lá, nos meus plantões, sozinho, falando com Deus, Senhor,
Tem muita coisa ainda para a gente desenvolver nessa terra. Não sei de onde nem começar. E para todos nós, Deus tem um propósito. Você não está vivo aqui porque você está pagando um plano de saúde. Não. Está vivo porque Deus quer que você esteja vivo porque Ele tem um propósito. Ele quer realizar esse propósito na tua vida. Ele quer realizar algo grande na tua vida. Algo que você nem imagina. Uma vez Deus falou comigo sobre algo muito grande. Estou aguardando. Eu sei que para chegar lá, o caminho é longo. Porque o que Deus falou, para poder, naquele nível, né? Eu sei que é longo o caminho, mas estamos caminhando na medida do possível. Então Deus, Ele tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Por isso, a palavra de hoje é: vamos nós enxergarmos Deus de uma forma que Ele quer que nós enxergamos Ele. Não interprete a Bíblia da forma que você quer. Interprete a Bíblia da forma que Deus quer que seja interpretada. Nunca vamos esquecer que a Bíblia é um livro contextual. Ela não precisa de intérprete. E nem de ninguém para interpretar. Ela mesmo interpreta a si própria. Então, o que nós podemos fazer é fazer investigações usando outros autores, investigação. E pedir esses autores, ou ler livros desses autores, para entender se o meu raciocínio do que eu li está correto. Para confirmar. Nada mais do que isso. Nós precisamos, num seminário teológico, para quê? Para nos guiar dentro dela, para eu encontrar o que eu quero, o que Deus quer que eu encontro. E o seminário vai ajudar você para isso. É para isso que nós temos que estudar. Para eu enxergar a mim mesmo. Para eu me crucificar a cada dia. E quanto mais nós nos crucificamos, quanto mais nós nos renunciamos, mais Deus aumenta a sua glória em nossas vidas. Tá bom? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite?